sou a doutora Juliana Possato Fernandes Takahashi e hoje nós vamos falar de urinálise. Então, começando falando da urina tipo 1, ela é muito importante para avaliar a função renal e as infecções do trato urinário e as suas condições sistêmicas. E nós vamos dividir em três partes: a análise física, a análise química e a sedimentoscopia, que é o exame microscópico. Aqui mostrando algumas doenças renais e urológicas que nós podemos ter. E vamos falar um pouquinho da coleta. A coleta a gente vai dividir em adulto e infantil. Essa coleta geralmente se pede para fazer primeiro urina da manhã ou retê-la no mínimo 2 horas. Antes da coleta para a realização do exame, temos que realizar uma higiene prévia da região genital, urinar no coletor, desprezando primeiro o jato urinário, coletar em cerca de 30 ml de urina e podemos armazenar de 2 a 8 graus, ou seja, em geladeira, e enviar ao laboratório em até 2 horas em caixas térmicas com gelo. Esse coletor é o coletor universal, normal, de boca larga, que pode ser comprado em qualquer farmácia ou mesmo o laboratório vai ceder esse coletor. Já para a coleta infantil, o coletor, é um saco coletor que é autoaderente e ele deve ser trocado de 30 em 30 minutos, porque às vezes a criança tem dificuldades para urinar. Temos que colocar o coletor aderente fechado dentro de um coletor universal, então a criança urinou nesse saco coletor, ele é de plástico. Geralmente cabe, se você dobrar ele e colocar dentro de um coletor universal. O volume tem que ser superior a 1 ml, a amostra não pode ter nenhuma contaminação visível e a preservação deve ser adequada. E geralmente pede-se para a mãe não usar nem talco, nem pomada na criança para fazer essa coleta. E temos que ter uma identificação correta em ambos os casos, na coleta infantil e na coleta adulta. Tem que identificar o coletor, no caso aqui do infantil, autoaderente e o coletor universal. Agora nós vamos falar um pouquinho da análise física e organoléptica dessa urina. Então aqui na análise física, os valores de referência, então o volume geralmente são 10 ml para ser analisado, o pH normal seria de 5 a 7, o aspecto ele pode ser de límpido a ligeiramente turvo, a densidade de 1,010 a 1,025 e a cor pode ser amarelo claro, citrino, amarelo palha. Então temos várias classificações nessa questão da cor amarela na urina. O volume urinário ele é muito importante. Então no exame da urina tipo 1, o volume urinário total do paciente ele não é um dado essencial. Por quê? Porque nós vamos usar pouco, então 30 ml nós vamos usar geralmente 10, 20 ml, então não é importante o volume no total. Mas o volume, quando é realizado um exame de volume urinário nas 24 horas, aí sim ele tem grande importância. Um indivíduo normal, ele pode variar entre 500 ml a 1.800 ml, com média de 1.000. Porém, temos alguns casos, mostrando aqui, com diferenças por idade. Então, aqui na tabela, de 1 a 2 dias de vida de 15 a 30 ml, de 3 a 10 dias de vida de 100 a 300 ml e assim por diante vai aumentando. Se por um acaso a pessoa ela não consegue urinar ou ela urina mais, nós temos designações, termos para designar esse tipo de situação. Então, quando a pessoa tem um volume urinário acima de 1.800 ml em 24 horas, nós chamamos de poliúria. Se nós temos uma diurese menor que 400 ml em 24 horas, nós vamos chamar de oligúria. E se tivermos uma diurese menor ainda, de 50 ml em 24 horas, nós chamamos de anúria. Então, como eu tinha dito anteriormente, para o exame de urina nós precisamos apenas de 10 ml. O aspecto da urina. O aspecto da urina, a urina normal geralmente ela é límpida. Pode também ser ligeiramente turva, dependendo de como foi feita essa coleta. Então, quando a urina apresenta turbidez, que ela já fica bem turva, pode ser devido a uma série de fatores, como por exemplo, a presença de leucócitos,
presença de bactérias, que a gente vai chamar de bacteriúria, presença de grande quantidade de células epiteliais e presença de precipitados, como por exemplo cristal de urato e cristal de fosfato. Então, falando sobre o odor. O odor, ele pode ser classificado como normal, que nós chamamos de sui generis, que é um odor característico da urina devido à presença do ácido volátil que ela contém. Agora, nós temos odores que são considerados patológicos. Então, por exemplo, nas infecções urinárias, nós temos odores que são fortes e desagradáveis. Quando temos presença de corpos cetônicos no diabetes mellitus, o odor vai ser adocicado ou o odor de frutas. O odor fecaloide, que é um odor amoniacal forte, que são bactérias desdobradoras da ureia. O odor fétido, que também pode estar correlacionado a um câncer de bexiga. Na cistinose, cistinúria e homocistinúria, temos um cheiro de enxofre. Na má absorção de metionina, um cheiro de repolho ou de lúpulo. Na trimetilminúria, um cheiro de peixe podre, e na tirosinamida, um cheiro rançoso. Então, dependendo da patogenia do indivíduo, nós podemos ter odores característicos nessa urina. Quanto à densidade, a densidade da urina, ela está relacionada à concentração de materiais dissolvidos na urina e vai depender do número de partículas, mas também do peso das partículas presentes nessa solução de amostra. A capacidade da concentração da urina pelo rim é uma das primeiras funções que se perde como consequência do dano tubular. E o intervalo normal na densidade da urina vai variar de 1 a 10 a 1 a 0, de 1,010 a 1,030. E esse índice ele vai variar conforme o estado de hidratação do indivíduo e o volume urinário. Quando a gente percebe uma diminuição da densidade dessa urina, nós temos em alguns casos, por exemplo, no diabetes insípidos, grandes volumes são excretados com baixa densidade na urina, pielonefrite, glomerulonefrite e outras anomalias renais por intenso dano tubular. Em bacteriúria também ela pode estar diminuída essa densidade, e também por hidronefrose progressiva com a idade por hiperidratação. Então, esses são alguns casos que a gente pode ter diminuição da densidade na urina. Agora, quando a gente tem um aumento da densidade da urina, então pode ocorrer na insuficiência da adrenal, em doenças hepáticas, no diabetes mellitus, grandes quantidades de urina são excretadas com densidade elevada, perda de água por fontes não renais, como por exemplo vômito, diarreia, febre, sudorese, queimaduras graves, hemorragias, e em casos de oligúria, casos de síndrome nefrótica, também na presença anormal de substâncias como glicose, proteínas, e o contraste radiológico, por exemplo, pode aumentar a densidade da urina. Outro item importante é o pH urinário. É uma das funções do rim, é manter o equilíbrio ácido-base do organismo. O pH médio da urina é em torno de 6 a 7. E ele também vai ser importante na formação dos cálculos renais. Então, quando a gente tem um pH urinário baixo, várias condições podem determinar essa acidez urinária. Por exemplo, uma acidose metabólica, uma acidose diabética, diarreias graves, desnutrição, uma acidose respiratória, uma intoxicação pelo salicilato e urina matinal. Agora, quando nós temos um pH urinário elevado, pode ser por alcalose metabólica e ou respiratória, uma dieta vegetariana, infecções urinárias provocadas por bactérias que desdobram a ureia em amônia, como por exemplo o Proteus mirabilis, urinas pós-prandial e urina vespertina, e a demora na análise da urina não refrigerada por causa da ação dessas bactérias que vão conter nessa urina. A cor. A cor da urina também é um fator muito importante. A cor da urina normal, ela vai variar desde o amarelo claro até o amarelo escuro, resultado da eliminação de 3 pigmentos, que é a urocromo, que é a urina amarelo palha, a uroeritrina, que é um amarelo citrino, e a urobilina, que é um amarelo âmbar. Esses pigmentos, eles são provenientes do metabolismo normal orgânico
e são eliminados em pequenas concentrações que vão tornar a urina amarela. O pigmento presente em maior concentração vai ser o urocromo. Então, aqui mostrando uma ilustração dos vários tons de amarelo que a urina pode apresentar. Além dessas cores, nós temos outras cores de urina que podem estar relacionadas com doenças ou em situações não patológicas. Então, por exemplo, uma urina branca, patologicamente, se for patológico, é presença de leucócitos. Se não patológico, pode ser fosfatos ou presença de algumas partículas em suspensão. O branco seria turvo, né? Uma urina bem turva. Uma urina alaranjada, correlacionando patologicamente bilirrubinas ou urobilinogênio. Não patológico, urato amorfo em suspensão, medicamentos, polivitamínicos. Uma urina âmbar ou castanho quase negra, bilirrubinas patologicamente correlacionando, uroporfirinas, mioglobina. Se for não patológica, medicamentos como metronidazol e compostos de ferro. Uma urina esverdeada. Se for patológico, uma infecção por pseudomonas. Se não patológica, alguns medicamentos podem causar essa urina esverdeada, timol, fenil, salicilato. Uma urina vermelha, patologicamente falando, pode ter sangue, metaemoglobinemia. Não patológico, também medicamentos como rifampicina, vitamina B, alguns anticoagulantes podem deixar essa urina vermelha. Além disso, nós temos uma urina que ocorre raramente, mas ocorre, que é a urina roxa, que são bactérias que vão alcalinizar essa urina, como eu falei, é um achado raro, e vai ocorrer mais em pacientes com catéter vesical. Agora falando um pouquinho da análise química da urina. Então, a análise química atualmente é realizada com uma fita reativa, né, uma tira reativa, que vai fazer provas bioquímicas. Então, aqui estão todas as provas que são realizadas e os valores de referência. Então, nós temos proteína, glicose, cetona, pigmentos biliares, sangue, urobilinogênio, nitrito, hemoglobina e leucócitos. Todos eles com valor de referência negativo ou normal. Como eu vou realizar essa análise química? Então, a gente vai pegar uma fita reativa de uma marca, temos várias marcas no mercado, e vamos mergulhar essa tira no coletor universal com a urina e vai tirar o excesso pela borda do frasco. Depois a gente vai secar a parte contrária da fita num papel absorvente e após 60 segundos vamos comparar a cor da reação com a controle e as provas que estão marcadas no tubo dessa tira reativa. Aqui mostrando uma tira, mostrando todas as provas que vão ser observadas nessa análise química. Então, na análise clínica, a gente vai ver proteína e glicose, que está correlacionado principalmente em doenças renais e diabetes. Vamos ver cetonas, que está comumente presente em pacientes diabéticos ou após jejum prolongado. Vamos ver sangue, no caso hemoglobina, que vai estar correlacionado a hemorragias do sistema urinário, como infecções urinárias e cálculo renal também. Pigmentos biliares e urobilinogênio para indicar hemólise ou hepatopatia. Quando nós temos a proteinúria é a presença de concentração elevada de proteínas na urina, que pode constituir um índice importante na enfermidade renal. E ela vai aparecer em estados de não enfermidades renais também, como após a realização de exercícios físicos ou após um estado febril, principalmente nas gestantes. Então, algumas patologias que se associam à proteinúria são a glomerulonefrite, o lúpus eritematoso sistêmico, a hipertensão, diabetes e a nefrose. Quando nós temos um aumento de glicose na urina, nós chamamos de glicosúria, é uma substância que não pode aparecer na urina e, em geral, ela está ligada ao diabetes mellitus. E o aparecimento também pode estar relacionado a danos renais. Já a cetonúria, que é a presença aumentada dos corpos cetônicos na urina, esses corpos cetônicos eles vão se formar durante um catabolismo de ácidos graxos e vão aparecer
em pacientes com jejum prolongado, diabéticos, pacientes com diarreia e pacientes com vômito. Já a hematúria também é a presença de sangue, grande quantidade de sangue na urina. Ela é importante para verificar a presença do sangue ou da hemoglobina livre. Quando a presença de sangue é muito grande, a cor da urina vai alterar, como eu falei anteriormente, e dar a indicação dessa presença. Então a urina fica vermelha. Porém, em alguns casos, pode ter certeza após realizar um exame microscópico. Então, no sedimentoscopia, vai ser avaliado também essa parte. As patologias que podem ser apresentadas na hematúria são a nefrite lúpica, infecções renais agudas, tumor renal, cálculo renal, cistite, prostatite e câncer de próstata. E também pode estar correlacionado com o aparecimento de cilindros hemáticos, e aí vai reforçar que o dano pode ser renal. A hemoglobinúria é um termo utilizado para designar a presença da hemoglobina na urina. Essa hemoglobina, ela vai ser liberada pela destruição das hemácias e vai se unir rapidamente a uma proteína chamada aptoglobina, cuja função vai ser impedir a excreção glomerular da hemoglobina. Nesses processos hemolíticos, essa aptoglobina vai ser eliminada num ritmo maior do que a produção dela. E em quais condições vão ser eliminadas essa aptoglobina? Nas anemias hemolíticas, na malária, em transfusões incompatíveis, envenenamento por mordedura de serpentes e toxinas bacterianas, além de uma doença chamada hemoglobinúria paroxística noturna. O teste do nitrito, ele vai detectar os nitritos na urina e é uma prova indireta para indicar uma bacteriúria significativa e assintomática. Então, quando a gente tem uma bacteriúria, então nós vamos ter presença desses nitritos que são produzidos por essas bactérias. E os micro-organismos comumente encontrados nessas infecções podem ser Escherichia coli, Enterobacter, Citrobacter, Klebsiella e espécies de proteus. A prova para a detecção do nitrito, ela vai ser útil no diagnóstico precoce dessas infecções de bexiga, que é a cistite, da pielonefrite, e na avaliação da terapia com antibióticos também, e no monitoramento de pacientes com alto risco de infecção do trato urinário e na seleção de amostras para a cultura de urina. Porém, resultados negativos para nitrito não vão afastar a presença da bacteriúria significativa. Então, nós temos que fazer outras provas na sedimentoscopia, que vai realmente reforçar e vai confirmar a presença de infecções bacterianas na urina. A prova da bilirrubina, a bilirrubina vai se formar a partir da degradação da hemoglobina e unida à albumina vai ser transportada até o fígado. No fígado ela vai ser conjugada com ácido glucurônico e vai se transformar em bilirrubina conjugada, sendo hidrossolúvel e sendo excretada na urina. O urobilinogênio é uma substância derivada do metabolismo dessa bilirrubina. No fígado, a bilirrubina sofrerá a ação das enzimas bacterianas e se transformar em urobilinogênio, que será excretado pela urina. E esse urobilinogênio também vai dar cor na urina e também nas fezes. E a presença dele, do urobilinogênio, em excesso nessa urina, também tem significado de dano hepático ou intestinal. Na obstrução intestinal, o nível de excreção urinária do urobilinogênio aumenta e no caso de antibióticos por longos períodos podem trazer danos à flora bacteriana intestinal e com isso diminuir a produção do urobilinogênio.